Bom, pessoal, vamos começar a partir de agora com a correção a respeito do conteúdo de juros simples. As 5 questões que envolvem juros simples nós temos aqui. Uma pessoa comprou um celular que custa R$ 450, irá pagar após 3 meses com taxa de juros de 2% ao mês, no regime de juros simples. Determine o valor a ser pago ao final do terceiro mês. Então, lembrando sempre, juros simples é o que a gente vai pagar ao final. E está aqui o comando. Então, pegando os dados aqui, nós passamos a ter um capital, que é igual a R$ 450. R$ 450. Nós temos a taxa de 2%, que corresponde a 0,02. O nosso tempo são 3 meses. E a taxa também está ao mês. Então, está tudo certo aqui. E o que quer saber é o valor pago ao final do terceiro mês. Então, quer saber o montante, né? E não quer saber os juros. Bom, nós podemos usar direto na fórmula. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Ou também nós podemos usar, primeiro, calcular os juros, que é igual ao capital vezes I vezes N, e depois fazer a soma, né? Montante é igual ao capital mais os juros. Nessa situação aqui, a gente vai usar duas fórmulas. Ó. Aqui usa-se duas fórmulas. Enquanto aqui, a gente usa uma fórmula só. E lembrando que essa fórmula aqui, ela proporciona lembrar um pouquinho de juros compostos. Então, é mais prático usar ela do que ficar usando duas fórmulas também. Se eu quiser calcular os juros primeiro, então eu calcularia. Ó, juros é igual ao capital de 450, que vai multiplicar 0,02 vezes 3. Juros é igual a 450, que vai multiplicar o resultado de 0,02 vezes 3, 0,06. Então, juros vai ser igual a 450 vezes 0,06. Os juros vai ser igual a 27. Nesse caso, você pode fazer o montante, que vai ser igual a 450, que é o valor do produto que foi parcelado, 450, mais os juros obtidos de R$ 27. Então, o montante vai ser igual a R$ 477. Ou seja, o valor a pagar após 3 meses, 477. Se você já quiser aplicar direto na fórmula, fica mais fácil. Montante é igual ao capital, 450. Você não precisa do vezes, porque tem um parênteses aqui, que multiplica 1 mais 0,02 vezes 3. Montante é igual a 450, que multiplica 1 mais, primeiro multiplica, 0,02 vezes 3, isso aqui vai dar 0,06. Montante é igual a 450 vezes 1,06. Fazendo a multiplicação de 450 por 1,06, total de R$ 477. Então, a nossa resposta aqui, será: valor pago ao final é de, ao final do terceiro mês, o valor é R$ 477. Indo para a próxima questão, nós temos aqui que uma geladeira foi anunciada por R$ 800 à vista, ou para 90 dias no cheque por R$ 875. A taxa de juros simples ao mês foi de... Bom, nessa questão, nós vamos tirar primeiro os dados. Nessa questão, nós temos aqui capital, que é o valor da geladeira à vista. Nós temos o tempo, que são 90
dias. Eu tenho um montante que é 875, e eu também já tenho aqui os juros, que os juros é 75, que os juros é 875 menos 800, ou seja, 75. De 800 para 875, aumentou 75. E o que a questão quer é justamente a taxa. Bom, ele quer a taxa em juros simples ao mês. A taxa tem que ser dada ao mês. Então, preciso converter esses 90 dias para 3 meses. Então, o tempo não é 90 dias, passa a ser, corresponde a 3 meses. Então, a partir de aqui, desses dados, a gente consegue usar alguma coisa aqui. Bom, a primeira fórmula que pode vir na cabeça de vocês é aquela fórmula montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. A segunda fórmula que pode vir na cabeça de vocês é que montante é igual ao capital mais os juros. E a terceira fórmula, juros, é igual ao capital, que multiplica a taxa vezes tempo. Se nós fizermos uma análise por essas fórmulas aqui, essa daqui não tem nem a taxa, então, cadê? Essa daqui não tem nem taxa, então não tem nem como eu calcular a taxa por aqui. Nessa daqui tem taxa, mas ele tem muitos elementos na fórmula. Tem esse 1, tem parênteses, tem um monte de coisa, então não seria o mais adequado estar usando essa daqui. Então a fórmula mais simples que nós temos é essa daqui, que é a terceira fórmula que foi apresentada ali. Então, nós podemos vir aqui e fazer, ó, juros é igual ao capital, que multiplica a taxa vezes o tempo. Então, correspondendo ela, nós vamos ter o juro cobrado foi de 75, em cima de um capital de 800, com uma taxa que eu não conheço e com o tempo 3. 75 é igual. Esse 800 multiplica com 3, porque a ordem dos fatores não altera o produto. 800 vezes 3, 2.400 I. Nós vamos isolar o I, porque o I está multiplicando, então 2.400 vai passar para o outro lado dividindo. 75 dividido por 2.400 vai ser igual a I. Isso implica que I seja igual a 75 dividido por 2.400 vai ser igual a 0,0313. Multiplica o visor da sua 12C por 100, e aí nós vamos encontrar exatamente a taxa de 3,125% ao mês. Questão 3. Uma compra será paga ao final de 2 bimestres, com taxa de juros de 1,75% à quinzena. Sabendo que o valor pago após esse período foi de R$ 3.800, determine o valor à vista da compra. Bom, vamos tirar os dados. Tirando os dados aqui, nós temos que o capital é um valor que não conheço. A taxa é 1,75% à quinzena. O tempo são ao final de 2 bimestres. 2 bimestres, só que aqui está a quinzena. 2 bimestres é a mesma coisa que 4 meses. E 4 meses, cada mês tem 2 quinzenas, então nós temos 8 quinzenas. Então,
taxa de 1,75% a quinzena e o tempo 2 bimestres, 4 meses, 8 quinzenas. E nós temos também um montante, que é igual a R$ 3.800, que é o valor que foi pago após. Então, foi pago depois, 3.800. Determine o valor à vista. Bom, não deu os juros, então não adianta fazer só uma subtração. Então, a gente tem que usar alguma fórmula aqui. Quantas fórmulas nós temos aqui? Podemos ter algumas dúvidas em fórmulas. Então, nós temos aqui, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Uma outra fórmula é montante é igual ao capital mais os juros. A última fórmula, juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. E aí nós vamos analisar qual das três fórmulas que a gente tem que usar aqui para achar o capital. Bom, eu não tenho os juros, então onde tem juros já é uma incógnita, e eu também não tenho o capital, que é o que eu quero descobrir. Se eu não tenho capital, não tenho capital. Bom, na primeira fórmula, eu tenho montante, tenho taxa e tenho tempo. Então, aqui na primeira fórmula, eu só tenho um valor que eu não conheço. Na segunda fórmula, eu não posso usar porque tem dois que eu não conheço. E na terceira fórmula também tem dois que eu não conheço. Então, por isso que a gente vai escolher a fórmula montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. E aí nós vamos resolvendo. 3.800 é igual ao capital, que eu não conheço, que multiplica 1 mais. Essa taxa deve ser representada em decimal, 0,0175. Então, 0,0175 vezes 8. Então, nós vamos ter 3.800 é igual ao capital, que multiplica 1 mais. Primeiro multiplica para depois somar. Então, nós vamos ter ali 0,0175 e nós vamos multiplicar isso por 8, que vai dar 0,14. Então, nós vamos ter aqui 3.800 é igual ao capital, que multiplica 1,14. O capital está multiplicando com esse 1,14. Então, nós vamos passar a ter, nós vamos passar a ter 3.800 é igual ao capital, que multiplica 1,14. Quem é que está multiplicando? É 1,14, ele vai passar dividindo. 3.800 dividido por 1,14 é igual ao capital. Capital vai ser igual 3.800 dividido por 1,14. No nosso caso aqui, aproximadamente 3.333,33. Indo para a quarta questão, nós passamos a ter: uma loja fez uma promoção que o cliente poderá pagar após 75 dias da compra, com taxa de juros simples de 0,07% ao dia. Determine os juros cobrados sobre uma compra realizada nessa loja no valor de R$ 500. Então, nós temos aqui, começa pelo capital, que é igual a R$ 500, a taxa que é de 0,07% ao dia, e isso aqui, 0,07
corresponde a 0,0007 em decimal. O nosso tempo são 75 dias. E o que ele quer é os juros. Então, a questão aqui está querendo descobrir os juros cobrados. Bom, nessa situação, nós vamos para a fórmula mais simples que tem. Juros é igual ao capital que multiplica a taxa pelo tempo. Então, juros vai ser igual a 500, que multiplica 0,0007 vezes 75. Juros vai ser igual. Se você pegar, repete o 500 e multiplica por, ao multiplicarmos 0,007 vezes 75, vamos obter 0,0525. Então, agora é só pegar 500 e multiplicar por 0,0525. E vamos obter R$ 26,25. A última questão desse item foi: na compra de um roupeiro que custa R$ 1.300, o cliente deu uma entrada de 300 e o restante ficou acordado para ser pago após 60 dias, sob taxa de juros simples de 2% ao mês. Perdão, aqui a quinzena. Determine o valor a ser pago após um bimestre. Bom, então vamos lá. O capital. Cuidado que esses 1.300 é o valor do móvel, mas foi pago 300 à vista. Então, nós vamos ter ali 1.300 menos 300. Então, o capital que foi financiado foi R$ 1.000. Financiado não, que ficou para 60 dias foi R$ 1.000. Ficou acordado para ser pago após 60 dias. Então, N é igual a 60 dias. Sob taxa de juros simples de 2% a quinzena. 60 dias tem quantas quinzenas? 15, 30, 45, 60. Então, nós temos 4 quinzenas. Então, esse 4 que nos importa, e não 60, e muito menos o bimestre. Ok? Porque um bimestre é 60 dias, que são 4 quinzenas. E ele deseja aqui saber o valor a ser pago. Ele quer saber, então, o montante. Nós vamos usar a fórmula. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes N. Montante, que eu não conheço, é igual a 1.000, que multiplica 1 mais 2% em decimal, 0,02 vezes 4. Montante é igual a 1.000, que multiplica 1 mais, multiplica primeiro, 0,08. Montante é igual a 1.000, que multiplica 1,08. Então, agora, é só fazer essa multiplicação final. E nós vamos encontrar como resposta, montante é igual a 1.080. Bom, finalizado essa de juros simples, passamos agora para as questões que envolvem juros compostos. Juros compostos. Uma pessoa comprou uma máquina de lavar roupas no valor de R$ 900 à vista e irá pagar com cheque para 60 dias sob taxa de juro composto de 3,5% ao mês. Determine o valor que deverá constar no cheque. Bom, então vamos lá então. Nós temos aqui o capital, que custa 900. Vai pagar com um cheque para 60 dias, então nosso tempo inicialmente é 60 dias. Sob taxa de juro composto de 3,5% ao mês. Como que a taxa está ao mês? 60 dias corresponde a 2 meses. Determine o valor que deverá constar no cheque. Bom, o que deve constar no cheque é o montante.
Eu não posso pagar só R$ 900, vou ter que pagar os juros também. Então, pessoal, a gente pode estar usando aqui inicialmente a fórmula montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I. E aí lembra o N que estava multiplicando aqui embaixo? Pois é, o N ele sai para fora do parênteses como uma potência desse parênteses. E aí nós vamos ter, ó, o montante vai ser igual ao capital, 900, que multiplica 1 mais a taxa, 0,035, que eleva 35, que eleva ao quadrado. Montante é igual a 900 vezes, primeiro somo o que está dentro, 1,035 e eleva ao quadrado. Montante é igual a 900, 1,035 elevado ao quadrado vai resultar em 1,0712. Então, montante vai ser igual. Multiplica 900 por 1,0712, nós vamos encontrar 964,1025. Esses decimais saem fora por causa do arredondamento. Esse primeiro número aqui é menor do que 5, então corta os valores que vêm depois. Montante é igual a R$ 964,10. O valor que deverá constar no cheque, R$ 964,10. Na HP 12C, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar os registros da sua calculadora em si. Para isso, você aperta a tecla F e em seguida aperta CLX. Bom, na HP 12C, nós vamos estar inserindo alguns dados importantes. Primeiro, nós começamos com 900 CHS e PV. Então, se digita os números 900, aperta a tecla CHS, insere no PV. O tempo são 2N, então você vai digitar o número 2, inserir na memória N. 3,5 você vai inserir em I. Lembra que como que a calculadora é financeira, você não precisa converter e não pode converter isso aqui para decimal. E agora, por fim, é só você apertar PV. Perdão, só apertar FV. E agora, por fim, é só apertar a tecla FV. Ao apertar FV, você vai obter os mesmos valores que nós encontramos na conta. 964,1025. Como que o primeiro número depois do zero é menor, então a gente elimina esses valores. Questão número 2. Um produto custa R$ 600 e poderá ser pago após um trimestre pelo valor de R$ 737,30. Determine a taxa de juro composta mensais dessa operação. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair os dados, né? Nós temos aqui um capital que custa 600, nós temos um montante que é 737,30 e eu tenho uma taxa que eu quero descobrir e o tempo é de um trimestre. Um trimestre. Só que ele quer descobrir a taxa mensal. Quantidade, a taxa em porcento ao mês. Então, esse um trimestre é a mesma coisa que 3 meses. Então, nós vamos no HP 12C, nós vamos inserir. Então, usando HP 12C, nós vamos digitar 600, apertar CHS e depois PV. Então, nós vamos ter lá 600, CHS PV, digita 737,30 FV,
737,30 FV. 3 insere na memória N. E você vai apertar I. E ao apertar a tecla I, você vai entrar a taxa de 7,1102% ao mês. Uma prova disso, nós podemos mostrar por aqui. Limpa a memória, 600 CHS PV, 737,30 é um valor futuro. Nós temos 3 meses, basta apertar I. Está aqui na sua calculadora, 7,1102, foi justamente o valor que nós encontramos aqui. Questão 3. Ao final de um certo período, uma pessoa pagou o total de R$ 6.945,75 de uma compra que havia feito. Sabendo que o valor da compra foi de R$ 6.000 sobre taxa de juros de 5% ao mês, no regime de juro composto, determine o tempo da operação. Aqui tem um parênteses. Bom, determinar o tempo da operação. Então, vamos lá. O que ele quer aqui? É o N, que é um valor que eu não conheço. O capital é 6.000, montante 6.945,75 e a taxa foi de 5% ao mês. Logo, como que a taxa foi 5% ao mês, o tempo será em meses. Então, indo para a calculadora 12C, nós vamos apertar função CLX para limpar a memória. E aí nós vamos digitar. Vamos inserir 6.000 no valor presente. Para isso, tem que digitar 6.000. CHS para deixar negativo, porque é uma saída PV. Nós vamos digitar agora 6.945,75. Insere no FV, apertando FV. 5 é a taxa, vai no I. E por fim é só apertar N. E a resposta é 3 meses. Então, na HP 12C, na HP, então nós vamos digitar 6.000 CHS, e ele é o nosso valor presente, PV. Vou digitar 6.945,75 e teclo FV. Vou digitar o número 5, que corresponde a 5%, e vou inserir na tecla I. E por fim, a última tecla a ser apertada é a tecla N. Com isso, vamos obter o número 3, que é 3 meses. Questão número 4 em si. Uma empresa perdeu um boleto e, por sua vez, o fornecedor entrou em contato, pois havia passado 3 meses e iriam protestar o boleto. Após negociação, a empresa fez o pagamento e não foi necessário protesto do título. Sabendo que o valor do boleto era de 35.000 e a taxa de juro composto negociada foi de 4% ao mês, determine o valor pago após a negociação. Bom, então vamos lá então. A empresa perdeu o boleto e aí o fornecedor entrou em contato quando passaram 3 meses. Então, N é igual a 3 meses. Iam protestar o boleto, após a negociação fez o pagamento. Foi necessário, não foi necessário protestar. O boleto, então, o valor nominal dele, o capital dele, 35.000. E a taxa de juros foi de 4% ao mês. Determine o valor pago, determinar o montante que nós não sabemos. Então, nós podemos inserir, digita 3, insere na memória do N, digita 35.000 e aperta CHS PV para inserir no valor presente.
Insere 4 na memória I, então digita 4 e tecla I. E por fim vamos apertar FV. Então vamos ver o que vai dar na nossa calculadora. Digita o número 3, insere lá na memória N, digita 35.000, aperta CHS PV, tecla o número 4, insere na memória I, e agora basta apertar FV. Então o valor total ali, R$ 39.370. Então o valor total foi de R$ 39.370,24. Questão número 5. Ao comprar um equipamento para a fábrica, o empresário negociou com o fornecedor o pagamento de 20% à vista e o restante após 2 bimestres, sob taxa de juro composta de 0,99% ao mês. Sendo o valor do equipamento 590 mil, determine o valor que a empresa deverá pagar ao término do prazo. Então, bom, vamos lá. Nós temos aqui um capital que é igual a 590 mil menos 20%. Nós temos um tempo que é 2 bimestres. Nós temos a taxa que é 0,99% ao mês. Então, 2 bimestres são 4 meses. E a questão quer que determina o montante. Bom, então nessa situação, a primeira coisa que a gente começa na nossa calculadora é vindo aqui calculando 20% de 590. Começamos limpando pela memória. Limpa a memória da HP, tanto a financeira quanto de registro. E aí nós digitamos 590 mil, dá um Enter, você vai digitar 20%. Então você sabe que 20% de 590 mil é 118 mil. Se você apertar menos, você vai ter o valor que de fato foi financiado. Então nós vamos ter ali um resultado de 590 mil menos 118 mil. Então nosso capital, 472 mil. Então eu vou pegar esse valor, apertar CHS, em seguida PV, que é o valor que foi financiado. Inserir 4 na memória do tempo, porque são 4 meses. 0,99 vai na memória I. E agora é só apertar FV. E aí nós vamos obter um montante de R$ 490.970,60. Então, seguindo todos os passos que nós passamos ali agora, então na HP 12C nós iríamos fazer o seguinte, ó. Primeiro calcular 20% de 590 mil. Então, eu vou inserir 590 mil, vou apertar Enter, e em seguida digito 20 e aperto a tecla porcentagem. Você vai aparecer no visor 118 mil. Como que eu dei Enter no 590 mil, esse valor está na memória. Então, basta apertar menos e eu vou obter no visor, eu vou obter 472 mil reais. De mão desse valor, você já pode inserir esse valor na memória do PV da 12C.
Mas se você quiser, você pode digitar ele de novo. Você pode ir fazendo 472.000, CHS, aperta PV, e aí você insere na memória do PV. 4, insere na memória do tempo, então 4N, digita 0,99 e tecla I para inserir 0,99% a taxa. E por fim você vai apertar a tecla FV. Como resultado, você vai obter no visor 490.970,60. Vai ter um 0,8 lá no finalzinho, mas ele não nos vai influenciar a nossa resposta. Agora, nós vamos começar a responder as questões de taxa equivalente. Taxa equivalente em juros compostos. Converta a taxa de 2,5% ao mês para uma taxa trimestral. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com juros compostos, né? Então, vamos lá ver o que a gente tem que fazer. Bom, nós vamos usar HP12C para isso, e aí a gente vai ter que fazer toda essa conversão seguindo o passo a passo da nossa calculadora. Começa limpando a tela, e aí nós vamos estar fazendo justamente cada etapa aqui agora. Bom, nós temos que olhar a questão em si. Eu tenho um tempo menor, que é mês, e vou para um tempo maior. Então eu tenho do mês, eu vou para trimestre. Do mês, nós vamos para trimestre. O que isso impacta? Impacta que aqui eu já vou direto para potência. É isso que impacta. Do menor para o maior, já vai direto para potência. Então, bom, nós temos ali 2,5%, que corresponde a 0,025. Então, nós vamos lá na calculadora, na HP12C, nós vamos colocar 1, você vai dar Enter, você vai digitar 0,025 e vai apertar a tecla mais. 1, Enter, 0,025 mais. E aí vai ter na sua tela 1,025. Nesse momento, você vai digitar de mês para trimestre, o período é 3. Então, você vai digitar 3 e logo em seguida você vai apertar a tecla de potência, y elevado a x. 3, y elevado a x. E aí você vai obter na tela 1,0769. Você vai digitar 1 e vai apertar a tecla menos. Você vai obter na tela 0,0769. Agora você vai apertar 100, digitar 100 e apertar a tecla de multiplicação. E aí você vai obter 7,6891% ao trimestre. Então aqui você fez uma conversão de mês para trimestre. Usando a 12C para vocês poderem visualizar. Usando a 12C, limpa as memórias e começa a digitar. Vamos só acompanhar aqui. Isso. 1, Enter. 0,025 e aperta a tecla mais. Agora, você vai digitar o número 3 e vai apertar a tecla de potência, y elevado a x. Você vai tirar aquele 1 que você colocou no início. Então, 1 menos. E agora você vai digitar 100 e vai multiplicar. E aí você vai obter a taxa trimestral, 7,6891.
0,6891% ao trimestre. Próximo que nós temos, converta a taxa de 35% ao semestre para uma taxa quinzenal. Então, olha só, nós vamos sair do semestre para a quinzena. Nós vamos sair do maior para o menor. Para isso, nós precisamos fazer aqui o uso da raiz. Então, nós vamos ter que usar aquele 1/x lá na calculadora. Então, o que nós vamos começar aqui? 35% equivale em decimal a 0,35. Então, a gente começa 1 Enter, 0,35 e a tecla mais. Digita. Quantas quinzenas tem um semestre? Tem 12 quinzenas. Então, nós vamos digitar 12, aperta a tecla 1/x e, em seguida, y elevado a x. Então, nós vamos digitar lá 1 Enter, 0,35 mais, 12, 1/x, yx, vai subtrair 1, então 1 menos, e agora é só multiplicar por 100 o resultado. 100 e aperta a tecla de multiplicação. Vai aparecer na tela 2,5324% aqui, que representa a quinzena nesse caso aqui. Repara bem que quando você sai de uma taxa maior para menor, o resultado tem que ser menor. Quando você sai da taxa menor para maior, um tempo menor para maior, a taxa com certeza vai ter que ser maior. Usando a 12C, limpa os registros financeiros e os registros da calculadora. E você vai estar utilizando e inserindo os dados. 1 Enter, 0,35 mais. Digita 12, aperta 1/x, em seguida y elevado a x. 1 menos e multiplica por 100, 100x. Você vai encontrar o resultado de 2,5324% ao mês. A quinzena, desculpa. Converta a taxa de 43% ao semestre para uma taxa quadrimestral. Olha isso, você não tem como pegar do semestre. Você até tem como, né, pegar do semestre e mandar essa taxa para quadrimestre. Mas o que eu vou sugerir vocês fazerem nesse momento? Não faça isso direto, não. Lá naquela fórmula até mostra como fazer isso direto, mas eu sugiro que vocês botem um pouquinho a cabeça de vocês para funcionar. Até sugiro que vocês coloquem a cabecinha de vocês para funcionar, para a gente poder treinar mesmo. E eu acredito que o mais legal aqui seria nós fazermos o seguinte: de semestre, nós vamos passar para mês, e de mês, nós vamos passar para quadrimestre. O que nós vamos ter que fazer? Daqui para cá, nós vamos usar raízes, e daqui para cá nós vamos usar a potência. Então, seguindo os passos, nós iríamos fazer 1 Enter,
Nós vamos para a calculadora, limpar o registro. Enter. A taxa de 43%, 0,43 e a tecla mais. 0,43 e a tecla mais. Como que nós vamos converter semestre para mês? Nós temos que saber que nesse período, daqui para cá, são 6. Então nós vamos lá e digitamos 6 e apertamos y barra x e yx. Então 6, 1 barra x e depois a tecla y elevado a x. Não precisa mais, nesse momento, você apertar 1, depois multiplicar, porque senão você vai ter que achar o decimal de novo. Do jeito que está aqui na calculadora, agora nós vamos converter para aqui a conversão, né? De semestre para mês. Agora nós vamos pegar esse valor e nós vamos converter para quadrimestre. De mês para quadrimestre são 4. Então agora eu vou estar inserindo na calculadora 4 e vou apertar a potência y elevado a x. 4 e vou apertar y elevado a x. Vou tirar 1 menos e vou multiplicar por 100. 100 vezes 100 e vezes. E como resultado, nós vamos obter a taxa de 26,9280% aqui, que nesse caso está representando ao quadrimestre. Para que a gente vai trabalhar com essas questões de conversão de taxa, né? Questão número 4. Um fazendeiro comprou 4 secadores de café com custo unitário de 18 mil para serem pagos após a colheita que iria finalizar após 4 meses. Sabendo que foi dada a quantia de 10 mil reais de entrada e a taxa de juro composta foi de 35% ao trimestre, determine o valor a ser pago pelos secadores ao final do período programado. Bom, nessa questão nós temos um item muito importante. Nós temos aqui que o tempo ele é de 4 meses, enquanto a taxa ela é de 35% ao trimestre. O que eu tenho que fazer com essa taxa? Eu preciso converter ela para uma taxa ao mês. Então, eu vou ter que fazer a conversão dessa taxa. Outra informação importante é o capital. Capital vai ser igual a 18 mil, que é o valor de cada secador, vezes 4. Então, multiplico esses 4 secadores, depois tiro 10 mil. E o que ele quer aqui é o montante. Ele não sabe qual é o valor pago ao final dos períodos. Então, nós vamos por parte, começando ali a calcular 18 mil vezes 4. E esses valores aqui do capital seria 72 mil, tirando 10 mil. Então, o capital vai ser de 62 mil reais. Próximo passo é calcular a taxa, né? Então, na calculadora do C, nós vamos lá. Enter. 0,35. Aperta a tecla mais.
E em seguida você vai colocar 3. Como que você está saindo do trimestre para mês, você vai apertar YX, perdão, você vai apertar 1/X, e em seguida Y elevado a X. Você vai digitar 1 e a tecla menos, e em seguida você vai multiplicar por 100. 100 vezes. Então vai obter 10,5209. Essa é a taxa mensal da nossa operação. Como que nós vamos estar usando isso aqui, né? Então, repara bem, nós vamos começar aqui digitando 1, dá Enter, 0,35 soma, 3 e aperta 1/X, Y elevado a X, tira o número 1, 1 menos, e multiplica isso por 100, 100x. Então está ali o valor. O que a gente tem que fazer imediatamente sem mexer em nada na calculadora? Do jeito que está na tela, você já vai inserir esse valor no I. Então você logo em seguida já aperta a tecla I. Você vai digitar 4 e inserir na memória do tempo, 4N. Você vai digitar 62.000, teclar CHS e depois PV. Por fim, basta teclar FV e você vai obter o resultado final. Fazendo isso na 12C, aperta a tecla I, inseriu na memória da taxa, digita o número 4 e aperta a tecla N para inserir 4 no tempo, digita 62.000 CHS PV e basta agora apertar FV e você vai obter 92.506,0309. Pode excluir porque é menor do que 5. Então o valor total será de 92.506,03. Questão número 5. Após o período de chuvas, que devastou várias cidades do Espírito Santo, o governo federal deu subsídio de 40% aos produtores na compra de equipamentos e 70% na compra de insumos de produção, mudas e adubos, por exemplo. E o restante poderia ser pago com um período de carência de 4 meses sob taxa de juros de 3,5% ao trimestre. Sabendo que o agricultor afetado pela chuva precisou comprar um trator novo que custa 100 mil e o insumo de produção que custa 200 mil, determine o valor a ser pago, determine o valor total que esse agricultor deverá pagar após o período de carência. Bom, aqui nós temos algumas informações bem relevantes. Deixar aqui, nós vamos trabalhar agora. Nós temos uma questão que é chamada subsídio. Subsídio é quando o governo ajuda de fato com alguma coisa. Um dos maiores exemplos de subsídio é a Minha Casa Minha Vida, que é acessível a todas as pessoas. Ali o governo dá uma parte, uma parcela do dinheiro para a pessoa comprar a sua casa em si. Isso é o governo subsidiar alguma coisa. Tenho minhas críticas contra, não a Minha Casa Minha Vida, mas a outros programas aí, porque muitos pequenos produtores rurais às vezes não conseguem ter acesso ao subsídio. A gente só vê aí grandes indústrias, grandes empresas com subsídio e o pequeno muitas vezes não consegue. Bom, subsídio é o governo te ajudando a comprar algo, tá? Então, por exemplo, aquele auxílio que o governo está dando agora, aquilo ali não é subsídio, aquilo ali é outro nome que tem, que no momento falha a memória.
Bom, vamos lá. Nós temos aqui algumas coisinhas, por exemplo, o tempo, que são 4 meses. Tempo que são 4 meses. A taxa 3,5% ao trimestre. E eu tenho que fazer essa conversão dessa taxa, porque vai precisar. Então, nós vamos começar lá. 1 Enter. 0,035 mais. Então, nós vamos ter ali, ó, convertendo a taxa, 1 Enter. 0,035 mais. Digita 3, porque você vai sair do trimestre. 1/x, em seguida yx. Então, 3, um trimestre, 3 meses. 1/x, e em seguida y elevado a x. E aí você vai ter agora que fazer 1 menos, e em seguida 100 vezes. E aí você vai encontrar na sua tela a taxa de 1,1533. Sem fazer mais nada, você vai apertar a tecla I. Pronto. Nesse momento, você já inseriu na memória do seu equipamento, a sua calculadora, esse valor. Então, vamos na calculadora da nossa tela aqui. Vou limpar os registros financeiros, vou limpar os registros da calculadora e vou fazer essa conta de variação de taxa aqui, de taxa equivalente. 1 Enter, 0,0 Enter, 0,035 mais 3, que são 3 meses. Como que eu vou sair do tempo maior para o menor? Eu tenho que apertar 1/x e depois y elevado a x. Se fosse do menor para o maior, eu não teria teclado 1/x. Agora eu tiro 1 menos, e multiplico por 100. 100 vezes. Do jeito que apareceu aqui na tela, você já insere na memória I. Pronto. Agora nós vamos voltar ao problema, porque aqui tem duas situações distintas. Primeira situação que eu tenho aqui. Comprou um trator. Trator é subsídio para compra de equipamentos, então é 40%. Então, olha só. 100 mil, você vai tirar 40%. Depois de 200 mil, você vai tirar 70%, que é o que dá desconto, que é o que o governo paga. E aí nós vamos ter duas contas para inserir. Tá? Então, mantenha a calculadora com os dados que estão lá. O que nós vamos inserir na calculadora que a gente tem certeza? É o tempo. Então, eu vou teclar 4 e inserir na memória tempo. E aí eu vou só calcular agora o primeiro capital. Como que eu calculo 40% de 100? Eu venho aqui na calculadora, digito 100 mil, dou Enter, 40 e teclo por cento. Então, o valor que o governo vai subsidiar aqui é com 40 mil. Óbvio, 40% de 100 mil, 40 mil. Então, o que o agricultor vai ter que pagar? Só apertar menos e vai ter na tela 60 mil. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Você vai digitar 100 mil, 100 mil, você vai teclar Enter, e em seguida 40, e logo depois a tecla porcentagem. Você vai teclar menos,
para você ter o resultado ali. O resultado que está na tela, você vai apertar CHS para ficar negativo, PV. CHS, PV. Se você quiser confirmar de novo, 4N. 4 são 4 meses. 4 e aperta a tecla N. O que falta agora é só apertar o valor futuro. Então, o valor futuro vai ser de R$ 62.816,21. Agora, por sua vez, quando a conta for de 200 mil, repara bem que já tem os valores na memória da calculadora, né? Agora nós vamos calcular 70% de 200 mil. Então, eu vou começar aqui, ó, 200 mil, dá Enter, digita 70 e aperta a tecla %. Digita negativo, que é o que vai sobrar. Então, ó, 200 mil, Enter, 70 e aperta %. E agora é só apertar negativo. Então, o que sobrou para o agricultor foi 60 mil. Agora você vai apertar, logo depois disso, CHS e vai teclar PV. Quando você faz isso, CHS, na hora que você apertar PV, você vai tirar o valor que estava lá. E aí você vai apertar FV. Repara bem que deu o mesmo valor, 62.816. 62.816,21. Isso foi algo que eu estou descobrindo agora, como é que pode dizer, né? Eu não fiz de propósito, acabou que foi um equívoco, mas que foi bacana. Agora, determine o valor total que esse agricultor deverá pagar, né? Bom, esse agricultor terá que pagar uma quantia que você vai ter que somar esses dois valores. Então, nesse caso, como que os dois valores são iguais, é só você pegar aqui 2 vezes 125 mil, o total, 125.632, 632,42 centavos. Parcelamento. Na seção de parcelamento juros compostos, vocês tiveram esse exemplo. Uma moto de R$ 8.500 foi parcelada em 12 prestações. Sabendo que foi dada entrada de 50% do valor à vista do produto e a taxa de juros compostos foi de 1,85% ao mês, determine o valor de cada uma das parcelas. Bom, então nós temos ali um capital, que é 8.500 dividido por 2, porque foi a metade daquele valor. E aí nós encontramos então que o valor presente, 4.250. Então nós vamos lá. Indo para HP12C, nós vamos inserir nela 4.250 CHS PV. 12 vai ser inserido no N, 12N. 1,85 vai ser inserido no I. Como que nós não temos valor futuro? 0 FV. E agora basta nós apertarmos a tecla PMT para obtermos as parcelas. Então vamos lá ver quanto ficaria essas parcelas. Limpo os registros da memória, principalmente para trabalhar com parcelamento. E aí nós vamos ter 4.250 CHS PV. 12 N
1,85 e 0 valor futuro, e agora aperta PMT. O valor de cada uma das parcelas será de 398,19. Lembra que nós estamos arredondando, como que ali deu 5, então 5 arredonda para mais. Próxima questão. Uma concessionária publicou a seguinte propaganda: promoção 72 horas Chevrolet, taxa de 0,89 em 48 vezes. Um cliente, na compra de um veículo de um valor de R$59 mil, deu entrada de 30% e parcelou o restante conforme os dados do panfleto. Determine o valor da prestação. Bom, então nós vamos ter que calcular 30% capital, vai ser 70%. Então, nós temos ali um produto que custa 59 mil e nós temos que tirar dele 30%. Nós temos ali um prazo que foi de 48 meses, a taxa de 0,89 e o que ele quer saber é o valor da parcela, PMT, mas para isso eu tenho que ter o meu PV. Então vamos para a calculadora 12C e nela nós vamos primeiro calcular 30% de 59 mil. Então nós vamos fazer isso aqui. Então nós vamos tirar 30% de 59 mil. Então nós vamos digitar 59 mil, precisa dar Enter, para você poder escrever outro número, digita 30 e aperta a tecla porcentagem. Como que você está tirando 30%, então você vai apertar menos logo em seguida. Então só para a gente confirmar, nosso HP 12C, vindo para cá, nós vamos ter 59 mil, Enter, digita o número 30 e aperta porcentagem. Como que eu estou tirando 30% de 59 mil, eu aperto menos, porque foi 59 mil que eu dei Enter. Então, mediante esse valor, eu já posso negativar ele, apertar CHS e apertar PV. Então, eu vou vir aqui e vou fazer na ordem que foi falado. CHS e aperto PV. O prazo foram de 48 meses, então venho 48 e insiro no N. 48, insere no N. A taxa é de 0,89, então 0,89 e clica no I. 0,89, insere no I. Como que eu não tenho nada para pagar no final, 0 FV. 0 FV, valor futuro. Só apertar PMT, eu tenho as parcelas. Então, cada uma das parcelas fica no valor de R$1.061. Cada uma das parcelas ficará no valor de R$1.061,01. Como que aqui é menor, 3 é menor do que 5, então a gente não o considera. Próxima questão. Questão número 3. Na compra de um veículo, o cliente tinha duas opções: comprar com entrada de R$ 24.452, mais 48 parcelas de R$ 599, ou à vista por R$ 43.990. Se o cliente comprou parcelado, qual foi a taxa mensal no regime de juros compostos cobrada? Bom, nesse caso aqui, nós temos algumas informações que são bem úteis, né? Nós temos o N, que é igual a 48. Nós temos o PMT,
que é igual a 599. O valor futuro é igual a zero, que não tem valor posterior. E o cliente ele acabou dando uma entrada de 24 mil. Então, o valor presente ele vai ser igual a 43.990 menos 24.452. Então, vamos lá. Então, olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular esse PV. 43 mil, limpa a calculadora. $43.990 menos 24 mil. Vamos lá. Limpa a calculadora. E nós vamos ter ali 43.990, enter, 24.452, menos. Então, o valor total financiado foi de R$19.538. O que a gente tem que fazer na HP 12C a partir de agora? Bom, agora nós vamos lá. Nós vamos inserir, como que eu já estou com aquele valor ali na tela, então basta apertar CHS. Mas se preferir, você pode digitar 19.538, teclar CHS e apertar PV. Você pode vir repetindo, não tem problema. Você pode vir aqui na calculadora, 19.538, CHS, PV. Não vai mudar nada se você tivesse mantido o valor anterior. 48 prestações, então nós vamos ter 48 e aperta a tecla N. Então nós vamos lá. 48 e insere na memória N. Nós temos 599 cada parcela, então 599 e aperta a tecla PMT. 599 PMT. Agora nós vamos ter nada para o futuro, então 0 FV. E para finalizarmos, basta apertar I. Quando apertarmos I, identificamos que a taxa foi de 1,7022% ao mês. Uma taxa bem mais alta do que aquele 0,89, né? Em um site de compras online, a forma de pagamento de um produto está apresentada conforme ilustrado na figura. Sabendo que o cliente parcelou em 10 prestações iguais, determine a taxa de juros composta cobrada no período mensal. Bom, aqui a gente consegue ver isso aqui em sites como Magazine Luiza, Soubarato.com, Americanas, Submarino, Casas Bahia, dentre outros sites como Extra também. Então o cliente veio aqui, parcelou isso em 10 vezes. Nosso N é igual a 10. O valor dessa parcela é o valor PMT, é igual a R$104. À vista, o valor presente é igual a 949. E o que deseja saber é a taxa de juro mensal. Nessa questão não tem pegadinha, já está direto aqui. Então a gente já pode vir escrevendo 949 CHS PV 104 PMT 10 N 0 FV, porque não fica nada para depois, e basta teclarmos I. Então, fazendo a continha aqui, nós vamos ter 949 CHS, valor presente,
104 nós vamos ter no PMT, 10 nós vamos ter no tempo, 0 para o futuro, basta apertar I. E aí nós vamos encontrar como taxa 1,7005% ao mês. Quando a gente fala de antecipação, a antecipação comercial, ela trabalha com taxa nominal. Por ela trabalhar taxa nominal, então a gente trabalha com juros simples. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar que a gente pode multiplicar a taxa ou dividir a taxa. Como que nós vamos usar a HP 12C? Eu preciso lembrar também que, para antecipação na 12C, nós vamos precisar de tempo sempre ao dia e taxa sempre anual. Isso aqui é a regra da HP 12C. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Então, nós vamos pegar os valores que nós temos aqui. Ó. Então, eu quero antecipar o valor de 36 mil. Então, meu PV, valor presente, é 36 mil. A taxa de 0,55% ao dia, eu preciso converter ela para ao ano. Então, 0,55 vezes 360, que eu vou encontrar 198% ao ano. E eu tenho tempo, que é igual a 10 dias. Como que eu faço para calcular na 12C a antecipação? Então, nós vamos usar aqui. Ó. Começa digitando o valor que está no boleto, o valor que está no cheque, o valor nominal, 36 mil, CHS, PV. Você vai digitar 198 e a tecla I. Você vai digitar 10 e em seguida a tecla N. E agora você vai usar a função F, laranja, tecla laranja, e NT, que está dentro da tecla I. Então, por isso você aperta F para apertar a parte superior dela. Com isso, você vai poder encontrar o valor em si. Bom, vamos lá ver como que fica. Usando a nossa 12C, vamos ver como que ficaria esses valores aqui. Então, limpa a memória, para não ter erro, tanto a financeira quanto a de registros. 36 mil, CHS PV, 198, 198, insere na memória de taxa, 10, insere na memória de tempo, e agora basta apertar FV e apertar I. O que está na memória nesse momento corresponde que está na memória, valor que está na memória na tela 1980 é o desconto. Então você vai ter que apertar agora, só apertar a tecla menos e você já vai encontrar o valor de 34.020. Ou seja, o valor que você receberá após o desconto é de R$ 34.020. Questão número 2.
A primeira parcela do 13º de um funcionário é R$ 1.500 e uma pessoa deseja antecipar esse seu direito. O banco cobra uma taxa de 0,7% ao mês. Determine o valor líquido que o funcionário irá receber. Bom, então aqui nós temos que o valor presente, o PV, é igual a 1.500. Nós temos que o tempo é igual a 2 meses. E nós temos que a taxa é de 0,7% ao mês. Bom, então 2 meses, 2 vezes 30 é igual a 60 dias, e é esse valor que nos interessa. E eu tenho que pegar aqui agora 0,7 e multiplicar por 12, que eu vou estar encontrando o valor correspondente à taxa anual. Então, 0,7 vezes 12, que vai dar 8,4% ao ano. Então, o que a gente tem que fazer na 12C aqui? Na 12C eu tenho que ir lá, 1.500 CHS e aperto PV. Logo em seguida, 60 insiro no tempo, 8,4 insiro na memória I, e eu vou apertar então a tecla F e em seguida INT, que está na tecla I. O valor que vai ser apresentado na tela vai ser o desconto. Então, desconto D. Vamos lá ver o desconto na 12C. Então, limpa a memória, limpa o registro, deixa tudo zerado. Puxando para o lado aqui. Digita 1.500 CHS PV, 60 são dias, 8,4 é a taxa, aperta F e INT pela tecla I. Então, desconto foi de R$21. Então, desconto de R$21. Aperta menos e você vai ter o valor que você vai receber líquido. Aperta menos e o valor líquido foi de R$1.479. Uma administradora de cartão de crédito disponibilizou uma promoção para antecipação de recebíveis. A taxa está ao mês. Antecipação de recebíveis do cartão com taxa de 1%. Por intermédio dessa administradora de cartão de crédito, um lojista vendeu um produto de R$ 4.500. Determine o valor que o lojista irá receber antecipando 15 dias. Então, bom, primeira coisa que nós vamos fazer é pensar na taxa anual. Já que 1% e 1% é ao mês, espera aí que eu errei, já que 1% é ao mês, então para converter ele, eu vou pegar 1 vezes 12 e vou ter 12% ao ano. Essa é a taxa. O tempo são 15 dias. O valor presente é igual a R$4.500. Então, com base nisso, usando HP12C, nós vamos ter ali. Insere 12 em taxa, 15 em tempo, 4.500 CHS PV e em seguida basta apertar F, que é a tecla de função, seguida da tecla INT, que está na tecla I, que está junto na tecla I. Por isso que a gente aperta
o laranja. Com isso, nós vamos obter o valor descontado. Então, nós vamos lá. Limpando a memória da HP. 12 insere em I. 15 insere em tempo. 4.500 CHS no PV. Aperta a laranja e nós vamos descobrir o valor descontado. Então, o valor descontado, R$ 22,50. Esse aqui é o valor que foi descontado por anteciparmos 10 dias. Descontado. O que isso significa para a gente? Agora basta apertar menos, que eu vou ter o valor que vai ficar comigo. Então, de R$ 4.500 foi descontado 22. Então, aperta menos e eu vou ter o valor que vai cair na conta, R$ 4.477,500. Então, talvez você vai ter muita coisa para fazer com 4.000 do que com esses R$ 22 ficando parado lá. Então, às vezes, compensa fazer antecipação, sim. Questão 4. O quadro a seguir mostra os recebíveis de uma empresa que ela pretende antecipar. Sabendo que a empresa de factory cobra uma taxa de 3,6% ao mês, determine o valor total a ser antecipado. Então, nós vamos começar aqui, então. Vence em dias. Então, o vencimento já está em dias, não tem nada para alterar. É só a taxa mesmo que eu vou ter que fazer uma alteração. 3,6 vezes 12. Então, é só multiplicar 3,6 vezes 12, que vai dar 43,20%. 43,2 ou 20% ao ano. Bom, nós vamos inserir os valores, não precisamos ficar limpando a memória toda hora, só que nós vamos agora trabalhar com a tecla STO e RCL. E para isso eu vou considerar não o cliente, mas vou considerar esse aqui como 1, 2, 3, 4 e 5. Porque vai facilitar um pouquinho na hora de somar os valores. Bom, indo etapa por etapa, nós vamos fazer um a um. Então, nós vamos obter aqui reduzindo a tela, isso aqui para cá, pronto. Então, primeiro, nós vamos ver o valor de Adriele. Então, número 1, Adriele. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos simplesmente fazer os valores que estão ali. 3.500 CHS PV. Limpando a calculadora, porque nós vamos começar. 3.500 CHS PV. 43,2 vai no tempo, na taxa. Então, ó, 43,2, tecla I. E como são 15 dias, 15N. 15N. Aperta F de função e em seguida aperta a tecla INT. F, INT. Aperta o valor de negativo e você vai ter o valor total. 3.437 reais. Para que isso aqui fique salvo na memória, nós vamos apertar a tecla STO
O e em seguida o número 1. Então, STO1. Agora nós vamos calcular o número 2 ali. O segundo ali, número 2, é o Sansão. E aí nós vamos, já tem os dados na memória, já tem a taxa na memória. A única coisa que eu preciso mudar é o valor do PV. 4.000 CHS e eu mudo o PV. Clique em PV e eu mudo. Então, ó, 4.000, errou CLX, 4.000 CHS PV. Então eu mudei o PV nesse momento. Só que o dele também o tempo é 10. Então 10 N 10 N. Então agora eu vou apertar F e em seguida INT. F INT. Valor descontado 48. Então aperta menos. Então no valor total que vai estar disponível é R$3.952. Aperta agora, guarda na memória 2, STO. Guarda na memória 2, STO2. Então, arquivando na memória, STO2. O próximo é o Thales, que é o 3. Thales. E nós vamos seguir o mesmo caminho, porque a taxa já está na memória, então você não precisa ficar mudando. Então nós vamos colocar ali, ó, 2.500 CHS PV. Em seguida, o tempo é 12 N, e em seguida a função INT. Logo depois aperta a tecla menos. Aqui eu não coloquei o menos, mas tem um menos aqui. Então, vamos lá. 2.500 CHS PV. 12 muda a memória do tempo. F e R$36 de desconto e aperta o negativo. Então, o total que nós vamos ter aqui é R$2.464. STO3. Aperta STO e coloca na memória 3. Pronto. Só tem que tomar cuidado para não colocar em memória errada, senão complica. Vamos pegar aqui o quarto agora. O quarto é a Mariana com 3.700. Então, o quarto é a Mariana. E aí nós vamos digitar 3.700 CHS PV. E o tempo dela é igual a 20. Então, aqui o tempo 20 N e segue F INT negativo. Então nós vamos mudar 3.700 CHS PV 20 N F INT
menos valor total 3.611,20. STO 4. Para guardar na memória 4. STO 4. Por último, nós temos aqui a Hillary com 2.800 em 7 dias. Então eu posso até fazer ele aqui, que não vai fazer tanta diferença. Memória 5, eu posso vir aqui, Hillary. Então posso digitar 2.800 CHS PV. Em seguida, são 7 no N. Eu aperto a função laranja INT. Com isso eu vou descobrir o valor descontado e eu aperto o negativo para descobrir o valor que vai estar disponível. Então, indo na 12C, 2.800 CHS PV, 7N, aperta a tecla laranja INT. Agora basta apertar negativo. E aí o valor descontado foi, e o valor que vai ser recebido vai ser 2.776,48. 76,48. Preciso guardar esse valor no STO 5. Então, está arquivado STO 5. Bom, para recuperar os valores da memória, basta apertar RCL. Então, RCL recupera. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso apertar RCL e a tecla 1, RCL 1, recuperou o primeiro valor, RCL 2, RCL 2 e aperto a tecla mais. RCL 3 e aperto mais novamente. RCL 3 e aperto mais. Somou de novo. RCL 4 e aperto mais. RCL 4 e aperto mais. RCL 5 e aperto mais. RCL 5 e aperto mais. Total 16.240,68. Esse aqui vai ser o total que a empresa vai receber ao descontar aqueles valores que ali estão. Questão 5. Com base na questão 4, determine o valor que a empresa está deixando de receber. Então, a empresa ela vai receber sim. Ela vai receber 16.240,68 centavos. Se ela não fizesse essa antecipação, ela iria receber esses valores aqui. Então, nós temos que somar eles. Então, a gente começa, limpa a memória. $3.500, Enter, 4.000, mais 2.500, mais 3.700, mais 2.800, mais
Então, ela receberia aqui o somatório, que é R$16.500. Então, eu preciso subtrair. Então, nesse momento, é só fazermos uma subtração. Eu preciso subtrair 16.500. Eu preciso subtrair de 16.500 16.240,68. O valor a ser encontrado, 16.240, inverta as posições, 16.240,68. Inverto as posições, menos. Bom, R$16.500 menos, então você dá Enter, 16.240,68. Aperta menos, o valor que a empresa está deixando de receber é R$259,32. Bom, nós finalizamos agora a nossa correção, que foi trabalhada com todo o conteúdo em si. A revisão de matemática, ela está abordando toda a parte em si. Corrigimos a primeira questão de juros simples, juros compostos, parcelamento, questões de antecipação e taxa efetiva. Bom, pessoal, revisão de matemática financeira, e eu deixo uma frase final para vocês. A sabedoria proveniente da matemática pode trazer a paz para o mundo. Conhecer o conhecimento em matemática financeira e ser justo é o mínimo necessário para se deitar com a cabeça no travesseiro e dormir um sono em paz. Desejo a vocês um bom estudo e uma boa reflexão sobre essa mensagem.